domingo da Páscoa, nós escutamos a segunda parte do capítulo 15 do Evangelho de São João. Domingo passado nós escutávamos Jesus falando da videira, da nossa relação com Ele, de que nós somos os ramos, Ele é a videira. Se permanecemos nele, damos frutos, mas se nos separamos dele, somos como um ramo seco que será jogado fora e será queimado. E aí Jesus continua neste discurso, e é exatamente o evangelho que nós escutamos, esse trecho do evangelho que escutamos hoje. De uma maneira muito especial, nosso Senhor nos revela algo que, infelizmente, e claro, pela grandiosidade de Deus, a nossa razão não consegue alcançar. Podemos tentar de todas as formas compreender estas primeiras frases de Jesus, mas com a nossa humanidade limitada, nós não alcançaremos a verdadeira profundidade destas palavras. Nosso Senhor nos diz: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Escutar isto de Deus, escutar isto da boca de Jesus, para nós, de fato, não gera o verdadeiro efeito que estas palavras deveriam ter para nós. E não gera por quê? Por conta da nossa limitação, e exatamente porque o verdadeiro amor será revelado no reino dos céus. Sequer compreendemos o mistério da cruz, sequer aceitamos muitas vezes que por amor Deus entregou seu Filho, que morreu e sofreu por cada um de nós. E isso, claro, sem romantizar a história, precisamos aqui então viver deste amor. Nos empenhar, mesmo limitados, para que possamos corresponder a este amor. Um amor que é tão perfeito, que não parte de nós, que não nasce de nós, que não tem a origem na nossa vontade. E isso nós ouvimos na segunda leitura. São João tenta colocar em palavras o que é o amor. E ele vai dizer aqui na sua primeira carta: nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. A iniciativa é sempre de Deus. Ele nos ama por primeiro. Foi Deus quem nos amou. Não foi nós que amamos a Deus em primeiro lugar. E é com este amor de Deus por nós que nós precisamos, mesmo nas nossas limitações, corresponder a Deus. E é por isso que, de fato, nós precisamos, olhando para dentro de nós, perceber se estamos dispostos. Porque o maior problema quando nós não entendemos alguma coisa é nós deixarmos de lado aquilo que nós não entendemos. A maior cilada que o inimigo nos prepara muitas vezes é exatamente essa. Porque eu não compreendo este mistério de amor de Deus por mim, que entregou o seu Filho para morrer na cruz por mim. Porque eu não entendo este mistério, então eu também vou deixando de lado, eu vou deixando a minha parte, eu não vou fazendo aquilo que me cabe. E hoje, nosso Senhor no Evangelho quer nos chamar a atenção para que possamos de fato, da nossa parte, cumprir aquilo que nos cabe. Se queremos experimentar, mesmo de maneira limitada, o amor de Deus nesta vida, para que de maneira plena possamos experimentá-lo no céu, precisamos de alguns passos, já, agora, nesta vida. E o Evangelho vai nos dar alguns deles, e vamos olhar para 3 desses passos. A primeira coisa que Jesus diz é que nós devemos permanecer no seu amor.
E permanecer no amor de Deus requer de nós uma virtude que às vezes nós não temos, que se chama perseverança. Permanecer no amor de Deus só é possível quando nós perseveramos até o fim. O problema é que nós entendemos a perseverança, às vezes, de maneira errada. Nós associamos a perseverança a algo que nós chamamos de força de vontade. Quando, na verdade, a perseverança, ela está ligada ao amor de Deus. Só persevera em algo quem ama aquilo que está buscando. Não basta a gente sair daqui e dizer, não, então agora, hoje eu vou mudar com as minhas forças, a partir de hoje eu vou fazer diferente, a partir de hoje eu vou fazer esse propósito. Quantos propósitos nós já fizemos? Tentando com a nossa força de vontade vencê-los e não vencemos. Porque só persevera quem permanece no amor de Deus. E aí Jesus vai nos dar a dica: se nós quisermos permanecer no seu amor, devemos guardar os seus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Guardar o mandamento, é claro, estamos falando da lei de Deus, é algo que nós devemos fazer envolvidos neste mistério de amor. Não a lei pela lei, não a regra pela regra, não apenas obedecer, porque está escrito lá que eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, então eu vou obedecer. Não. Mas por amor, viver cada um daqueles mandamentos, para que a nossa vida de fato seja conforme a vontade de Deus. O mandamento só existe porque sozinhos nós não conseguimos encontrar o caminho de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus só existem porque nós precisamos encontrar, como nós ouvimos esta semana, um caminho. E este caminho ele vai sendo moldado à medida que nós vamos guardando estes mandamentos. E como que nós vamos guardar uma coisa que a gente nem sabe o que é? Como é que nós vamos guardar uma coisa com a qual nós não convivemos? Por isso eu quero dar um conselho aqui para a sua vida espiritual. Se você de fato quiser guardar esses mandamentos, comece a meditar sobre eles. Lá no final do seu dia, pega lá os mandamentos da lei de Deus, se você não souber de cor, tem lá na Bíblia, no final da Bíblia tem, na maioria das edições das Bíblias tem lá os 10 mandamentos. Se não tem, pega lá na internet, escreve. E medita ali todos os dias, à noite, vai meditando os mandamentos, se não os 10 todos os dias, medita 1, 2, 3. Olha para aquele mandamento e se pergunte de fato. E se você perceber que alguma coisa não foi bem, que alguma coisa poderia ter sido melhor em relação aos mandamentos, faça diferente no dia da frente. Assim nós vamos guardando e vamos vivendo de fato aquilo que Deus nos pede hoje no Evangelho, para que possamos permanecer no seu amor. Só assim, todos nós. Não basta termos boas intenções se não colocamos a palavra de Deus em prática. Por isso, de fato, nos esforcemos para que os mandamentos não sejam só um fardo, só uma regra, mas que seja de fato aquilo que nos conduza ao verdadeiro amor de Deus. O segundo passo, se quisermos de fato permanecer no amor de Deus, é que nós precisamos ser amigos de Jesus. No Evangelho, Jesus vai dizer aos discípulos: eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Esta amizade com Deus, esta amizade com Deus que só pode acontecer entre duas pessoas. Por isso Jesus, nosso Senhor, é uma pessoa, e eu o trato assim. Eu trato Jesus como uma pessoa que vive no meio de nós.
ou sequer eu faço conta da presença dele na minha vida? De que modo eu tenho tratado nosso Senhor Jesus Cristo e de maneira especial na Santa Eucaristia? De que modo eu tenho convivido com Jesus? Eu tenho de fato me colocado diante dele na Santíssima Eucaristia? Tenho me colocado, tenho me prostrado diante dele, tenho buscado esta amizade? Santo Tomás de Aquino vai definir a amizade de uma maneira muito bela. Ele vai dizer que o verdadeiro amigo não é aquele que ama um ao outro. O verdadeiro amigo não é aquele que trocam juras de amor entre si. Não, o verdadeiro amigo é aquele que ama, que tem o coração nas mesmas coisas, que ama as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. Esse é o verdadeiro amigo. É assim que nós fazemos com Deus. Amamos as mesmas coisas que Jesus ama e odiamos as mesmas coisas que Jesus odeia. Por exemplo, o pecado. É assim que nós vivemos. O nosso coração está onde está o coração de Jesus. Porque se assim não for, nós da nossa parte não corresponderemos a uma amizade que não é correspondida, ela acaba. Uma amizade que não é correspondida, ela acaba, diferente do amor. O amor de Deus por nós nunca acabará, mesmo que nós não correspondamos. Mas a amizade acaba, porque ela precisa, de fato, desta relação com o outro, de uma relação de intimidade com o outro. É assim que nós vivemos com Jesus? Como é que é a nossa relação com Ele? Será que não é só uma relação de duas pessoas estranhas? Ou será que nós vivemos e buscamos viver a verdadeira amizade com Deus? E por último, aqui nosso Senhor nos revela, nos lembra que não fomos nós. A iniciativa, de novo, não é nossa. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E Deus nos escolhe, a escolha de Deus, o tema da escolha de Deus é sempre para algo. E Jesus vai dizer aqui, por que é que Deus nos escolheu? Eu vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Para que saibamos se nós de fato vamos vivendo e permanecendo no amor de Deus, precisamos olhar os frutos. Quais são os frutos da sua vida de oração? Quais são os frutos da sua relação com Deus? Há frutos dentro da sua casa? Há frutos dentro do seu trabalho? Há frutos nas relações que você possui com as pessoas? E aqui, quando digo frutos, não são esses frutos que passam, não são frutos de um bem-estar, não são frutos de uma relação boa ali, que é uma relação alegre, não, são frutos que permanecem, ou seja, frutos de vida eterna. Há frutos de conversão na sua relação com as pessoas. As pessoas com quem você convive, quando te veem nosso Senhor Jesus Cristo? Você inspira que as pessoas para que elas busquem cada vez mais nosso Senhor? Ou será que nós vamos vivendo misturado nas coisas do mundo, vamos vivendo misturado nas coisas que passam e não conseguimos chegar àquilo que Deus nos pede? Se não produzimos frutos, e frutos verdadeiros que permanecem, certamente é porque não experimentamos o verdadeiro amor de Deus na nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de dar o primeiro passo. Às vezes nós podemos olhar e dizer, esse negócio de fruto está muito longe para mim. Eu estou ali tentando lutar ainda com as minhas coisinhas. Imagina se eu vou ainda ser exemplo para o outro, se eu vou manifestar Deus na vida do outro. Ainda está longe. Então comecemos pelo início. Comecemos a meditar sobre os mandamentos.
Comecemos a guardar os mandamentos como nosso Senhor nos pede. Nos esforcemos para que de fato tenhamos uma verdadeira amizade com Deus, para que de fato possamos chegar a produzir verdadeiros frutos de vida eterna. É assim que nosso Senhor nos pede, é assim que hoje nosso Senhor nesta liturgia exige de cada um de nós, que tenhamos esta disposição, lembrando que a origem, a razão de todo o amor que recebemos vem de Deus. É Ele que toma a iniciativa, basta que eu e você correspondamos, basta que eu e você queiramos e nos esforcemos para viver o que hoje a palavra de Deus nos pede. Que a Virgem Maria, nossa mãe, que tanto foi amada por Deus e que tanto amou Deus de volta, porque viveu da sua vontade, nos ajude, nos inspire e interceda por cada um de nós, para que possamos colocar esta palavra em prática na nossa vida.